Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo será sobre o setor de comércio, o setor de turismo, o setor de varejo, ou seja, o setor de serviços que mais movimenta a economia brasileira. Como está o humor dos operadores nesses setores? Qual que é o impacto da inflação? Qual será o impacto previsto da reforma tributária? E as perspectivas para os próximos anos num dos setores mais importantes para a economia brasileira. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos hoje aqui um convidado especial nos estúdios da BMC, o Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, do Bens, de Serviços e do Turismo também. Felipe, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. É um prazer, boa noite, obrigado pelo convite. Felipe, pergunta direito para todos os meus convidados, quem que é o Felipe Tavares no mercado em um minuto? Sou economista, formado, apaixonado pela ciência econômica e entender ali o processo de formação de valor das famílias e das empresas. Já passei por diversos trabalhos muito diversos, né? Consultoria, setor elétrico, saneamento básico, fui do governo, participei ali da equipe econômica do ministro Guedes, vivi um ano ali de governo Lula na Superintendência de Estudos Econômicos da Agência Nacional de Águas e hoje sou economista-chefe da CNC e tenho o propósito de tentar ajudar o Brasil aí a se desenvolver e melhorar a situação do país. Perfeito. Vamos falar um pouquinho também da CNC para o nosso público, para entender melhor essa instituição que tem quase 80 anos de história, representa uma série de federações do Brasil inteiro, dos setores de bens, de turismo, de comércio. Qual que é a importância da CNC hoje no setor terciário brasileiro e qual o trabalho que a CNC desenvolve em prol do desenvolvimento nesse setor? A CNC é a maior instituição de representação de interesses privados, né, do país. A gente representa em torno de 56, 57% do PIB brasileiro, está sob representação institucional da CNC. Nós somos a marca gestora ali do sistema SESC e SENAC, então a gente tem um trabalho de melhoria do ambiente de negócios para os setores que a gente representa e também de geração de valor social via o SESC e o SENAC e promoção de capacitação, de melhora da capacitação, do capital humano, da produtividade brasileira via cursos e treinamentos aí aplicados para os nossos setores. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar também sobre o problema da mão de obra, né? A escassez de mão de obra no Brasil que está afetando principalmente o setor terciário, né? O setor de comércio, de turismo, mas também outros setores, a construção civil, entre outros. Mas vamos por partes. Primeira pergunta, como está hoje o setor de comércio, de bens, serviços, de turismo no Brasil em termos de humor? Qual que é a percepção dos operadores do setor nesse momento, nesse meados de 2025? Temos um consumo importante, nos últimos anos vimos um aumento do consumo interessante, mas também temos uma inflação muito elevada que acaba sendo tradicionalmente mais alta no setor terciário. Qual que é o humor nesse momento do setor como um todo? Segundo a nossa pesquisa própria, que mede a confiança do empresário do comércio, essa confiança está em queda aí nos últimos 5, 6 meses e o empresário ele já está entrando no que a gente chama no espectro de pessimismo. Tem uma preocupação muito grande com o cenário atual da economia e a perspectiva futura. As expectativas da macro brasileira vêm ali tirando o sono do empresário. Então, embora a gente esteja tendo momentos muito positivos de aumento de volume de vendas, né, no setor de comércio de forma ampla, essas vendas vêm mostrando muitos desafios para esses empresários, porque a inflação está estrangulando a renda das famílias, o juros está apertando muito o caixa dessas empresas, a mão de obra vem ficando cada vez mais cara e menos produtiva no Brasil, né? A gente tem um problema de produtividade, então a gente está vivendo um momento bom de crescimento, porém com muita preocupação. Para você ter ideia, a nossa última pesquisa mostrou que a confiança do empresário do comércio em relação à macroeconomia, no curto e médio prazo, caiu 20% em relação ao ano anterior. Então a preocupação realmente é grande hoje no setor. Pois é, vários pontos na mesa. Iniciando com a questão da inflação, daqui a pouco vamos mostrar um gráfico também dos varejistas que estão mais pessimistas sobre o setor, mas a questão da inflação. Temos uma inflação importante no setor de varejo, por causa do aumento do preço dos bens, né, bens físicos estão aumentando, mas também temos um problema de inflação da mão de obra, dos serviços, do aumento do custo da mão de obra. Qual que é o ponto mais importante, como resolver esse gargalo? Qual que é a questão que mais preocupa os varejistas como um todo?
A principal preocupação em termos de inflação é porque os empresários não conseguem sentir e ver aonde está saindo esse descontrole inflacionário. Eles estão sendo pegos de surpresa em aumentos de preço nos seus custos, né, no dia a dia, seja de insumos para produzir, seja de energia, né, dos custos ali de manter a loja aberta, o estabelecimento aberto. E isso tudo está vindo muito forte de um descontrole de fundamento da macro brasileira. Então, toda vez que o empresário liga o noticiário, ele começa a se preocupar cada vez mais com a trajetória que o Brasil está seguindo, e isso está refletindo nos custos dele. E ele está sendo obrigado a repassar isso à frente. Então, essa falta de controle, né, dessas surpresas inflacionárias que o empresário está vivendo vem sendo o maior incômodo e a maior preocupação hoje no setor. Pois é, e mesmo assim a gente viu no ano passado um aumento importante das vendas, né, no varejo como um todo. As vendas aumentaram quase 5% em 2024, é uma alta expressiva em relação à maior alta desde 2012, mas em dezembro a gente viu uma desaceleração. Dados do começo do ano mostram uma redução do volume de vendas, do volume de varejo. O que vocês estão prevendo para 2025 e essa tendência do começo do ano? É algo que vai continuar ou é apenas algo temporário? A gente vê ainda uma desaceleração do comércio, né? Nossa perspectiva ali é crescer algo em torno de 3,5% esse ano, então diminuir ali em relação ao ano anterior. E o principal fator, né, desse crescimento significativo do consumo, ele vem por estímulos externos das políticas públicas. Então a gente está aumentando o consumo das famílias, aumentando o faturamento do setor de comércio, né, a dinamicidade da economia, por estímulos muito pontuais. Então, por um gasto tributário, ali, um gasto fiscal muito excessivo, estímulos para crédito, né? E a gente está, eu costumo falar nas apresentações para os empresários que a gente está vivendo um momento onde a gente está vendendo o almoço para pagar a janta. Então, assim, a gente destrói a estrutura macro para conseguir fomentar o crescimento de um ano específico. Só que quando o próximo ano se inicia, a gente chega com muito mais preocupações e desafios a serem superados. E aí a fórmula, de novo, é aumentar crédito forçado, aumentar ali um gasto fiscal para tentar estimular de novo o crescimento para aquele ano, e o ano seguinte vamos pensar só no ano que vem. Ou seja, basicamente, Bolsa Família e outros benefícios que impulsionaram o comércio no último ano e a ver o que vai acontecer esse ano. Esse é o diagnóstico. Bolsa Família, PAC, né, essas emendas parlamentares entrando nos municípios, tudo isso fomenta a demanda de comércio via ativação da economia local. O problema é que não é orgânico e não é algo sustentável no longo prazo. A nossa capacidade de oferta não aumenta. Claro. Então a gente só vive crescimento de curto prazo, é o voo de galinha. Vamos falar dessa questão da oferta também, mas antes disso, vamos dar uma olhada num gráfico de uma pesquisa da CNC sobre o humor do mercado, o humor dos varejistas, porque justamente aquilo que a gente estava falando agora, aqui está o gráfico. Varejistas estão pessimistas pela primeira vez em 4 anos, com esse índice de confiança do empresário do comércio que continua uma tendência de queda. A gente viu uma certa estabilidade, né, Felipe, em quase todo 2024 e agora, a partir de janeiro, essa queda importante. Então, a previsão é que isso continue ou você acha que é só um momento temporário e poderia, não sei, depois da Páscoa, essas datas que acabam fomentando também o comércio, poderia ter uma alta momentânea também? A nossa previsão é que vai continuar caindo ainda, especialmente porque a gente acabou de soltar, por exemplo, a perspectiva para a Páscoa é de uma diminuição de faturamento em relação ao ano anterior. Então, câmbio, inflação realmente apertou ali a renda das famílias, os preços estão muito mais elevados e os consumidores estão muito preocupados com o momento futuro. E a gente tem uma população, né, o mercado consumidor, muito endividado e se endividando em condições ruins, cada vez com dívidas mais caras e prazos menores. Então, realmente, o orçamento familiar é um desafio para 2025. Inclusive, isso gera também incerteza nos consumidores. Temos também outro gráfico sobre esse ponto. Vamos dar uma olhada no gráfico da incerteza, incerteza econômica que leva a uma queda da intenção de consumo, também um gráfico da Confederação Nacional do Comércio. A intenção de consumo das famílias que está uma certa estabilidade, mas começa uma leve tendência de queda. Também sempre a partir do começo deste ano. Quanto que nisso está impactando também, Felipe, a questão, por exemplo, da polêmica do começo do ano sobre o PIX, né, um aumento da fiscalização da Receita Federal, sobre especialmente aquelas camadas da população que tem um ganho mais baixo, mas tem uma alta propensão ao consumo, muitas vezes são informais, não declaram imposto de renda. Como que isso impactou, na visão de vocês, as decisões de consumo dessas pessoas que acabam sendo entre os maiores clientes
dos varejistas brasileiros? Gerou uma grande incerteza sobre o futuro ali do comércio, principalmente para esse ano, porque, como você bem falou, Marco, você tem uma grande parcela da população que tem renda não oficial, né, vendedores ambulantes, né, pessoas que trabalham na rua, ali no centro das cidades, e você tem uma preocupação hoje muito grande de um movimento arrecadatório do governo, então de você estar tributando em todo lugar que existe uma brecha. Embora aquela polêmica do PIX tivesse muita infelicidade em alguns debates, como foi posto, mas havia ali, de fato, uma intenção de ter mais um instrumento de fiscalização com finalidade arrecadatória, do imposto de renda. Não que o PIX seria taxado, mas você tentar revelar mais renda que estaria transitando para depois cair no imposto de renda. Você é só apenas um instrumento para verificar as transações, não para taxar, né? Ele é um instrumento de fiscalização, mas que tem como consequência a taxação se você atingir determinado valor. Isso gera uma incerteza e uma desconfiança, uma preocupação no consumidor muito grande, especialmente porque o orçamento da família é muito apertado. E aí ele vê inflação aumentando, energia elétrica, aluguel, mensalidade de escola, os bens finais em preços fora da realidade. Então isso gera um descontrole ali em termos de expectativa do consumidor. É interessante esse ponto. Antes de passar para o impacto dos juros também, da questão do endividamento que você falou, só para terminar esse bloco também. Temos momentos ao longo do ano onde temos aumentos inflacionários pontuais que depois acabam sendo reabsorvidos. Por exemplo, no começo do ano sempre tem a questão do material escolar. Alta, expressiva, depois ao longo do ano dá uma reduzida, uma melhorada e depois no final do ano volta a crescer. Agora na Páscoa, todos os anos, os ovos de Páscoa sobem mais do que a inflação oficial. A questão no final do ano, a carne, por exemplo, ou também a bacalhau, né, às vezes, etc. Por que isso acontece em termos de... Temos problemas de gargalo, de oferta, então se chega naquele momento, todo mundo quer comprar, mas não temos a capacidade de oferecer isso. É um problema também de organização das famílias, é uma tradição, então os comerciantes já atuam dessa forma. Por que temos esses momentos ao longo do ano onde produtos específicos têm esse pico de preço e depois volta à normalidade? Isso acontece por uma questão de oferta e demanda. E é natural, essa é a parte saudável do sistema de preços. Se você aumentar muito a demanda específica num determinado período de tempo por um item específico, aquele item vai subir de valor. Isso é natural e esperado. O grande problema é que a gente não está tendo as reduções esperadas em momentos posteriores e a gente está sendo pego de surpresa numa parte muito fundamental da inflação. Então, quando o combustível começa a aumentar muito, a energia elétrica fica pressionada e todos os fatores de insumos, né, de produção básico começam a ser pressionados, né, mão de obra, bem de capital, custo de financiamento das empresas muito esticado, isso gera uma pressão inflacionária no coração da inflação. E a gente está vendo, porque quando você pega, por exemplo, o Boletim Focus, a gente está acima do teto da meta já em 25, e isso a gente está longe do final do ano, então pode piorar. A gente já está no teto da meta, em cima dele, para 2026 e flertando em estourar o teto da meta em 2027. Então, assim, a gente tem ali um sistema econômico muito inflamado. Então, todo esse core é o que vem preocupando. Então, o momento específico do ovo de Páscoa, do bacalhau ali, isso é natural de ter. O problema são nos outros meses e a gente não tem mais uma estrutura econômica que deixa aquele produto específico reduzir para o patamar de origem. Aí você vai acumulando inflação e vira um cenário completamente insustentável. E obriga o Banco Central depois a subir juros e acaba deprimindo ainda mais os consumos. Vamos continuar sobre esse tema, mas antes disso um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks com Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre como está a situação do comércio, do varejo, dos serviços em geral, do turismo no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Turismo. Felipe, a gente estava falando sobre a percepção dos comerciantes, dos varejistas, nesse momento específico e o impacto que uma política fiscal descontrolada tem sobre a inflação e, consequentemente, sobre os juros. Temos o maior patamar de taxa de juros, a Selic está no maior patamar desde 2015, 16 mais ou menos,
Isso acaba deprimindo claramente vários setores econômicos, principalmente consumo de bens duráveis. Carros, eletrodomésticos, todos os bens onde precisa se endividar acabam sendo impactados. O que vocês estão vendo, quais são os dados que vocês têm sobre o efeito de juros tão altos e a perspectiva, a curva de juros continua elevada. Até meados desse ano teremos mais altas dos juros. Como que o impacto da Selic, qual que é o impacto da Selic nesse setor e qual a perspectiva para esse resto de 2025? O aumento de juros tem um efeito trágico no comércio de forma ampla, porque ele encarece muito lidar com o fluxo de caixa da empresa. Essas empresas dependem muito de caixa e essa capacidade de financiar o caixa da empresa fica muito esticada e o varejo brasileiro tem uma margem muito baixa, né? As empresas brasileiras têm margens baixas, né, na última linha, e aí toda vez que os juros aumenta, você tem o mercado seca em termos de oferta de crédito e isso dificulta muitas companhias. E a gente vê, né, tá vendo isso na prática, um aumento já da inadimplência dos consumidores. As dívidas das pessoas físicas e pessoas jurídicas estão ficando muito mais caras e isso demora muito para ser revertido, porque o Brasil é um país de renda média muito baixa. Então a população, né, o afegão médio, ele não tem muita margem no orçamento para lidar com o imprevisto. Então se ele entrar em inadimplência e tal, com juros elevados, isso demora a ser revertido lá na frente, né? E nas empresas a gente está vendo um movimento atípico de recorde atrás de recorde de recuperações judiciais. Então, de fato, as empresas estão passando por dificuldades e isso gera um trauma na nossa capacidade de crescimento, porque cenário de falência extrema, crédito seco, é difícil você reativar a economia, especialmente no Brasil, que tem um ambiente de negócios muito hostil. Pois é, interessante essa questão da recuperação judicial, porque a gente viu em vários setores econômicos um aumento das RJs, mas até o momento eram setores industriais, né? A gente viu empresas icônicas também famosas, né? Eu penso na própria empresa do presidente da Fiesp aqui em São Paulo, a Coteminas, acabou entrando em recuperação judicial. Até a Bombril, né? Uma empresa que é quase a cara do Brasil, entrou em recuperação judicial ao longo de muitas empresas do agronegócio também entraram. Como estão os dados dos pedidos de recuperação judicial e de falências, eventualmente, no setor de varejo? Veio crescendo, a gente acompanha essa trajetória dos outros setores. Uma coisa que é muito curiosa, né, que setores que entraram em muita RJ são setores marcados, por exemplo, o agro, por uma dinamicidade muito grande, uma alta produtividade, então algo que não era muito natural no Brasil, a gente não estava muito acostumado com esse cenário, isso preocupa. E o outro é que na indústria, a gente tem uma indústria extremamente protegida, subsidiada, que tenta suavizar volatilidades externas e criar momentos mais tranquilos e previsíveis, né, para o desenvolvimento industrial. E ainda assim, a gente teve grande número de RJ nesse setor. O comércio, ele segue por uma consequência óbvia desses dois, porque se o consumidor tem menos renda para consumir, a indústria tem que aumentar preço porque está passando dificuldade, a margem do comércio e a competitividade dele diminui significativamente também. Então essa está sendo a fórmula preocupante que o comércio está vivendo hoje no Brasil. E antes de passar também sobre a questão do endividamento das famílias e do efeito disso no comércio, para terminar esse raciocínio, se as margens estão apertadas, imagino que os comerciantes estão tentando reduzir os custos, se não fixos, pelo menos os variáveis, e um deles é a mão de obra. Comércio e serviços são setores a alta intensidade de mão de obra e o custo é muito elevado. A gente está vendo no setor uma mecanização, uma automação, alguns supermercados já têm muitas caixas automáticas, por exemplo, mas o comércio vai conseguir automatizar parte importante da mão de obra ou será condenado a ter um alto número de funcionários para conseguir funcionar? Essa é uma tentativa, né? Essa é uma busca e um processo natural ali de desenvolvimento, maior sofisticação, mas isso é muito mais presente em grandes redes, em grandes centros urbanos, porque no interior do Brasil, em cidades menores, você tem uma relação humana muito mais intensa do que nessas grandes cidades. Então, o varejo brasileiro não consegue migrar 100% para automatizações. Só que hoje a gente tem uma dinâmica de mercado de trabalho muito pressionada em custo, produtividade. A nossa produtividade, infelizmente, é baixa no Brasil, independentemente do setor, né, tirando o agronegócio, que tem uma produtividade atípica, né, todos os setores brasileiros têm produtividade baixa e declinante, somente em trabalho. Então, e há 30 anos isso é um cenário. Então, e o comércio, ele está tendo escassez de mão de obra, porque você tem
cada vez menos interessados em trabalhar em carteira assinada, no varejo. Você tem pressões para mudanças legais de redução de jornada, que pressiona ainda mais essa estrutura de custos, com ausência de mão de obra. Então, assim, é um cenário realmente muito desafiador para fechar essa conta no fim do dia. E a automatização se torna um cenário, às vezes, a válvula de escape, embora ela não seja plenamente possível de ser implementada em todos os lugares. A gente vai falar sobre esse assunto também, sobre a questão da redução da jornada, escassez de mão de obra. Vamos falar sobre a questão do endividamento das famílias e do impacto disso nos consumos. Vamos dar uma olhada num gráfico também da Confederação Nacional do Comércio, um gráfico que mostra o aumento do endividamento das famílias. Aqui estamos vendo aqui a síntese dos resultados do total dos endividados no Brasil. Quantos deles têm dívidas em atraso e quantos deles não terão condição de pagar essas dívidas? Então temos total dos brasileiros endividados. Em março deste ano, tivemos uma alta em relação a fevereiro, foi para 77,1%, era 76,4%. Basicamente, 2 brasileiros a cada 3, mais do que isso, estão endividados hoje no Brasil. Um brasileiro a cada 3 tem dívida em atraso. E basicamente 12% não terão condições de pagar, ou seja, a inadimplência prevista é de 12%. São números preocupantes, este, na sua opinião, Felipe, ou sempre foi assim no Brasil? Não, é muito preocupante, porque assim, a gente tem uma inadimplência de 30% da população e a gente tem uma inadimplência extrema, que é aquele cara inadimplente que ele não faz a mínima ideia quando ele vai conseguir sair daquela situação. Então ele é a cauda longa da nossa inadimplência. 12%, 13% dessa cauda longa é algo preocupante em termos de volume de pessoas nessa situação. E até vai sair no próximo relatório, que a gente já pegou os dados parciais de endividamento, a gente está vendo aumento de endividamento com aumento de inadimplência. E tem uma dinâmica preocupante nesse aumento de endividamento, que é a condição dessa dívida. Porque com os juros maiores, o custo de se endividar aumentou e os prazos médios de contratação das dívidas das pessoas físicas diminuiu. Então, os consumidores estão contratando ali um orçamento para os próximos meses cada vez mais estrangulado, porque tem dívidas mais caras de se financiar em prazos de pagamento menores, ou seja, que vão ter parcelas muito maiores ali no peso do orçamento. Como é possível que isso aconteça no sentido de, tudo bem, tem pessoas que a educação financeira é um problema no Brasil crônico, ninguém sabe fazer conta nem do próprio salário, de quanto ganha, de quanto gasta, mas os bancos ou as instituições de crédito que fornecem dinheiro para essas pessoas poderem gastar, deveriam ter uma noção dessa situação. Por que a gente está tendo, como você falou, temos um aumento do endividamento, ou seja, um aumento dos empréstimos concedidos, e, ao mesmo tempo, o aumento da inadimplência. Os bancos e as instituições de crédito estão sendo mais, vamos dizer assim, coniventes, complacentes com essa situação, não estão fazendo as contas, acham que alguém vai pagar por elas, vai ter outro desenrola, vai ter outra garantia pública. Por que estamos tendo essa situação de aumento do endividamento e, contextualmente, o aumento da inadimplência? Quando a gente pega o endividamento, a gente contempla não só os empréstimos tradicionais, mas também crédito via cartão de crédito. Por exemplo, se você parcelar uma televisão em 10 vezes sem juros, você tem uma dívida. Se você comprar um cafezinho no cartão de crédito à vista, você tem uma dívida de curtíssimo prazo, vence ali na próxima fatura já. Então, o banco ele olha na expansão de crédito muito o mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho está aquecido, a renda das famílias está num patamar elevado e tem ali uma perspectiva disso, obviamente você tem um aumento dessa carteira de crédito. E o mercado brasileiro ele tem uma característica muito peculiar, que é uma carência eterna de consumo. Então, toda vez que um banco topa correr um risco a mais, ele oferta um crédito, o consumidor pega porque ele tem desejos básicos que nunca são atendidos. No Brasil, sonho de vida de muitas famílias é ter uma geladeira mais moderna. A gente tem sonhos muito básicos por conta da estrutura de preço, renda baixa, é algo que chega a ser cruel do ponto de vista orçamentário ali. E tem um ponto que o mercado sempre está em equilíbrio, mas isso quer dizer o quê? Que quando o risco aumenta e a situação piora, você não deixa de ofertar, mas você aumenta o custo para compensar aquele risco. Então, o aumento hoje já dos juros, que subiu aí 2 pontos nos últimos meses dos juros contratados, chegou a próximo de 54% ao ano, os juros médios da pessoa física, segundo o Banco Central, ele é o reflexo disso. O banco precisa crescer, o negócio dele é captar e emprestar, só que o risco aumentou. Então, ele repassa
um ponto, 2 pontos a mais ali nos juros para compensar esse risco. E quanto isso impacta nas vendas do varejo? Um aumento de 2 pontos a mais para tentar compensar esse risco. Vocês têm um cálculo que vê quanto isso é importante para o varejo? O do spread a gente não consegue achar esse link direto, porque como o spread ele é tão elevado, né, e ele é meio constante, ele não varia muito, a gente não acha estatisticamente essa sensibilidade. Essa relação, né? Mas a gente vê que cada R$1 a mais de crédito dado, né, seja a modalidade que for, você repassa em média 85, 88 centavos para o comércio, para o consumo. Então o crédito ele vira consumo de fato imediatamente no Brasil. E para terminar esse aspecto da alta dos juros, do impacto da alta dos juros no varejo, vocês estão prevendo uma redução também da expansão do varejo, construção de novos shoppings, construção de supermercados, expansão de novos negócios por causa desses juros? Quanto que isso é esperado e quando que essa situação, na opinião de vocês, poderá ser revertida? O que a gente vê são sinais de um processo de expansão com concentrações, né? Então, os grandes grupos que são mais estruturados, às vezes tem uma situação de capital um pouco mais confortável, ele busca oportunidades agora quando o mercado começa a estrangular. Então, você já viu agora movimentos de aquisições de shoppings, né, por grandes marcas, concentrou um pouco mais o mercado de shoppings, por exemplo. O setor de supermercados, ele vem tendo um processo de concentração e de alteração ali da sua dinâmica, né? Você tem marcas se expandindo, né, e diminuindo ali o peso de, às vezes, companhias muito locais, né, e as grandes marcas entrando cada vez mais presente aí no interior do Brasil. E a gente está vendo um processo muito desafiador de se financiar esses negócios, né, de expansão. O custo de capital, seja para terceiros ou para equity no Brasil, ele está muito esticado, né? O risco demandado, né, pelos investidores, ele está questionando ali a viabilidade de diversos empreendimentos, especialmente no varejo brasileiro. Tanto que a volatilidade do nosso setor ela é muito elevada, claro, reflexo disso. E quanto que está impactando nos negócios do varejo brasileiro a concorrência estrangeira, principalmente do e-commerce? Porque desde o começo de 2022, 2023, vimos também um aumento considerável, até no ano passado, das vendas de sites, especialmente chineses, né? AliExpress, a Temu, entre outros. Tivemos uma taxação nova sobre, ou melhor, uma remodulação da taxação, ou seja, até $50 era isento, agora não é mais, vamos à taxa das blusinhas. Mas isso mesmo não afetou tanto assim o volume e a dinâmica das vendas no exterior, né? Como que vocês estão vendo isso, a concorrência estrangeira, e como que isso está impactando o varejo brasileiro, na opinião de vocês? Ano passado, esse teve um componente importante ali do resultado positivo do ano do comércio, especialmente porque assim, a Confederação até atuou muito nesse tema ali da taxação da blusinha, né, que ficou famosa, mas porque a taxação ela era muito desleal. Você isentava 100% a pessoa física a comprar de uma empresa, só pagava o ICMS, né? A comprar direto lá de uma empresa no Sudeste Asiático, que com todo um modelo de negócios e social que a gente não apoia, né, em termos de sociedade ocidental. E o empresário, se quisesse importar a mesma blusinha para vender na rede dele, ele pagava 100%, 120% de impostos. Então, assim, não tem como competir com essa situação, né? O mais desejável era que você tivesse a isenção para o empresário poder fazer a importação e revender a preço competitivo. Mas se essa não é uma opção, o justo é que todo mundo pague o mesmo imposto para que a média você consiga depois ir diminuindo com o passar do tempo, né? Então teve um efeito positivo de equalizar a situação, mas não foi completo, porque o governo não tornou em parâmetros iguais, né, a taxação da pessoa jurídica que importa para a pessoa física, então diminuiu o gap, mas ainda não foi 100%. Então, de fato, existe uma concorrência desleal por parte desses grandes grupos estrangeiros em relação ao empresariado brasileiro e isso, então, não foi resolvido definitivamente. Vocês acham que deveriam ter outras medidas para tentar ter uma equalização, né, da concorrência no mercado interno? Sim, acho que o governo deveria apostar em trazer mais competitividade para as empresas brasileiras importarem e poder vender a preços competitivos, né? Porque isso gera arrecadação, gera emprego, gera atividade econômica. Você dá uma condição da pessoa física importar direto sem imposto, você destrói toda a geração de massa salarial, de prosperidade dentro do seu país. E aí, no fim do dia, aquela pessoa não vai ter R$1 e aí pouco importa também quanto custa o produto lá fora, porque ela não tem renda, né? Então, a gente luta para que haja uma diminuição de impostos para a pessoa jurídica conseguir importar em melhores condições e melhorar
a oferta de bens e serviços aqui dentro do país. Perfeito. Vamos continuar a falar desse assunto, mas antes disso, mais um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a situação do comércio e do varejo no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Felipe, a gente está falando agora sobre o impacto da taxa de juros, mas também temos um impacto importante tributário e também agora um impacto sobre mudanças que poderiam ser votadas pelo Congresso brasileiro da carteira de trabalho, da jornada de trabalho especialmente. Eu queria conversar com você sobre esse aspecto, porque temos uma proposta que foi protocolada, uma proposta de lei, um projeto de lei protocolado na Câmara, que poderia acabar com a escala 6x1, a famosa escala 6x1. Na verdade, seria uma imposição de uma escala 4x3, ou seja, não teriam mais 6 dias de trabalho e 1 de folga, mas sim 4 dias de trabalho e 3 de folga obrigatórios por lei. Na sua opinião, qual seria o impacto da eventual aprovação desse projeto de lei no setor de comércio e vocês estão trabalhando para mudar, para melhorar essa proposta ou simplesmente não tem como mudar a atual configuração da jornada de trabalho para o setor? A gente sempre tenta atuar para melhorar as condições de vida e de trabalho da população, principalmente todas as afetadas pelo setor de comércio, né? Mas, infelizmente, a consequência de uma mudança da forma como está proposta, né, que é mudar a jornada mantendo salários iguais, é você ter um processo de falência em massa das empresas brasileiras. Porque, assim, a gente tem um país que, infelizmente, há 50, 60 anos tem produtividade baixa e declinante. Isso é um fato. Não importa o que a gente discuta e faça, isso é uma realidade do país, né? E se você olhar por setor, por segmento, hora contratada, hora efetiva trabalhada, o segmento total fechado, a produtividade é baixa. Então, quando você gera uma pressão de aumentar o custo relativo de mão de obra num setor, né, num país que tem essa produtividade baixa e tem todo um ambiente de negócios hostil, você elimina, às vezes, a capacidade de existência ali de uma empresa. Porque, dado o número de horas de funcionamento e toda a dinâmica do varejo, não é um profissional a mais. Às vezes são 2, são 3 que você precisa contratar para conseguir fechar ali aquele ciclo de funcionamento. Então, ou você vai diminuir horas do varejo funcionando, o cara vai parar de funcionar no final de semana, vai começar a funcionar só 6 horas por dia, por exemplo, ou muita gente vai falir, vai ter concentração ainda mais no mercado. Então, assim, as consequências disso são muito ruins para o país. Então, a gente precisa pensar um pouco melhor antes de propor mudanças de rota de 180 graus desse sentido que pode gerar uma catástrofe econômica e social. Lembrando que o varejo brasileiro é quem mais emprega no Brasil. A nossa geração de empregos e de massa salarial, ela está no comércio de bens, serviços e turismo. Então, se você gerar falência nesse setor, você vai ter um efeito significativo no desemprego. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns dados recentes de pesquisa de opinião, Datafolha saiu poucas semanas atrás, sobre a aprovação que essa proposta tem, especialmente, né, entre os trabalhadores. Pelo menos esses são os dados que apareceram até o momento. A enorme maioria dos trabalhadores brasileiros, mais de 70%, 80%, se não me engano, são favoráveis a esta mudança. Ao mesmo tempo, quando temos a tentativa de imposição de mudanças na CLT, por exemplo, a imposição da própria CLT, para algumas categorias de trabalhadores, por exemplo, os entregadores ou os trabalhadores por aplicativo, temos uma forte resistência, até com manifestações contra a imposição da CLT. Como é que vocês estão vendo, qual é o relacionamento entre trabalhadores e empregadores no setor de comércio e serviço? De fato, os trabalhadores concordam com essa mudança da jornada de trabalho ou simplesmente o apelo populista seria muito alto entre essas camadas sociais? Ou vocês acham que existe uma certa consciência daquilo que poderia vir, quebradeira generalizada dos próprios empregadores, desemprego? Os funcionários entendem o que está mudando e estão percebendo qual que seria o real impacto disso tudo? Acho que uma parte sim,
Mas o grande problema dessa discussão é que a narrativa que está sendo construída ela é muito desleal. E ela explica uma parte da história e uma parte que não necessariamente é verdade. Porque quando se fala, e está tendo um movimento grande de parlamentares, do próprio governo, de explicar isso, entre aspas, para a população de uma forma que, não, trabalhador, você vai continuar com o seu emprego, você vai trabalhar menos, vai ganhar a mesma coisa que você ganha e, na verdade, a gente vai gerar mais X milhões de empregos porque o empresário vai ser obrigado a contratar mais pessoas. Só que a matemática, ela está imposta a todos. Você vai olhar ali a demonstração de resultado e vai ver se aquilo cabe no resultado daquela empresa ou não. E lembrando que quando a gente fala, né, a narrativa ela é posta como se todos os empresários do comércio fosse aquele bonequinho do jogo Monopoly, que o magnata do mal, de grandes corporações, só que 98% das empresas de comércio brasileiras são micro e pequenas empresas. Então o Brasil é um país feito de armarinhos pequenos, locais, de açougue, de padaria, de mercadinho. Esse cara não cabe ali mais 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando, dada essa jornada. Então, se você contar para os trabalhadores o que essa proposta pode gerar, que é um desemprego em massa e uma falência em massa, talvez as pessoas falem assim, não, vamos buscar o meio termo. E é natural que sempre tenha uma atenção para qualquer ala da sociedade que perca, às vezes, um benefício ou deixe de ter ali um ganho que já estava sendo esperado. Mas a gente precisa discutir a política pública olhando o bem-estar e a trajetória de médio e longo prazo, né, a sustentabilidade daquilo, que é o que não está sendo feito nessa proposta. Claro, inclusive não tem nenhum estudo de impacto que foi apresentado junto com a proposta, né? Quando foi perguntada a deputada que apresentou isso, a Erika Hilton, foi perguntada, mas tem um estudo de impacto? A resposta foi não. Então esse é o nível da nossa classe política, infelizmente. Mas falando agora um pouco sobre, por outro lado, temos um problema de escassez de mão de obra, denunciado por vários setores, inclusive o setor de comércio, de serviços, de turismo também. Temos um problema de escassez de mão de obra. Isso começou a ser percebido pelo setor de comércio quando exatamente? Tem uma data específica? Tem um ano? Ou é algo que vem acontecendo? A pandemia impactou em alguma coisa? O auxílio emergencial, agora a Bolsa Família, estão tendo algum impacto nessa escassez de mão de obra? E como resolver isso? Tudo está afetando essa disponibilidade, né, de mão de obra, principalmente em setores e atividades que exigem menos qualificação e escolarização. Né? A pandemia trouxe um mundo de trabalhos remotos que conquistou muitas pessoas. As pessoas experimentaram autoempreender e começaram a ver que a renda final ali no fim do dia era maior do que tinha naquela outra atividade tradicional, formal. E você tem alguns estados, por exemplo, se você pegar o norte e o nordeste como um todo, você só tem 2 estados ali das 2 regiões somadas que tem mais pessoas trabalhando do que em benefício social. Na grande maioria dos estados da região norte e nordeste, você tem mais pessoas no Bolsa Família e outros benefícios do que na CLT. Então, ou emprego formal de qualquer outra forma. Então, isso gera, de fato, uma alteração significativa na dinâmica do mercado de trabalho. Né? E outras atividades que surgiram, né, como a TI se tornou muito aquecida, isso rouba a mão de obra, porque o cara, quando vai se qualificar, ele busca migrar de segmento para buscar outras atividades que remunerem mais. Então, isso está sendo um problema muito sério. No comércio, na construção civil, a gente vê uma escassez significativa, o turismo vem sofrendo. E aí um outro fator é que fechar essa conta, você precisava ter uma condição de aumentar essa produtividade. E isso o país não gera, por esse ambiente de negócio muito hostil. Então, se você chega e faz reforma tributária, que aumenta imposto, se você aumenta o custo da energia, se aumenta o custo da logística, você não consegue aumentar a renda. Né? E lembrando, o cara ganha 2.000, 1.500 na carteira, ele custa 50% a mais e quem recebe sempre um pouco a menos. Então, você tem um custo ali, sombra, que pressiona o valor percebido. A população acha que ganha pouco e o cara acha que paga muito porque, de fato, tem uma distorção. Mas é interessante esse ponto para terminar o nosso bloco. O problema da produtividade no Brasil é um problema de carga tributária excessiva, infraestrutura, problemas logísticos, problemas, uma série de questões. Mas é um problema de mão de obra também. A produtividade da mão de obra, como você falou, é baixa, especialmente a não qualificada, e vem declinando, o que é impressionante. Já era pouca, já ainda vem caindo. Por que isso está acontecendo, na opinião de vocês, e como aumentar, claro, além da questão de aumentar a escolaridade, aumentar as possibilidades de aprendizado, de cursos profissionalizantes, etc. Mas existe alguma outra forma de tentar reverter essa situação e voltar a ter uma produtividade
do fator da mão de obra crescente, ou pelo menos que pare de diminuir? O fator-chave ali é a educação. Então, assim, a gente teve, e a gente tem um caso atípico no Brasil, que é, a gente aumentou o gasto em educação significativamente, a gente aumentou a oferta de cursos superiores, cursos técnicos, aumentou o número de anos de escolarização dos trabalhadores, mas a gente não aumentou a efetividade da educação. A educação não foi percebida pela população, e a gente vê isso em todos os índices internacionais. Então, essa qualidade dessas políticas, desse esforço de educar a população, não foi percebido na prática pela população. Então, o sistema educacional brasileiro falhou, a gente falhou como país, a capacitação técnica também falha, e a gente tem cada vez mais pessoas mais escolarizadas e menos treinadas, menos aptas a lidar com desafios técnicos, complexos, e isso está na produtividade. Então, você já tem diploma, mas não sabe fazer nada. É isso, ou sabe fazer menos do que o diploma deveria demonstrar, é isso? E questões muito básicas, por exemplo, você pega um cara contratado para ser torneiro mecânico ou para ser garçom de um restaurante, ele tem dificuldades muito significativas em operações básicas da matemática, multiplicação com número com vírgula, número decimal, né? Divisão, né, é difícil, subtração é um desafio. Então isso é uma falha no core do nosso sistema educacional. Isso reflete na produtividade, na primeira infância e tudo mais. E, infelizmente, esse modelo que vem gerando baixa produtividade há 50, 60 anos, então não é um partido, é nação, né? O país falhou nisso. Ele vem custando cada vez mais caro. E a gente só se preocupa em cada vez gastar mais em educação, mas a gente não quer educar mais a população. Então, isso gera esse resultado. E os sistemas de treinamento, sistema de acompanhamento técnico dessas pessoas, o próprio SENAC, né, o SESC, vocês têm o sistema da indústria também, né, o sistema S como um todo, que deveria suprir as carências do sistema público de educação. Não conseguem melhorar essa situação, ou vocês têm dados que demonstram que uma pessoa que faz um curso técnico, que vem do sistema S em geral, consegue reverter essa situação e se tornar um trabalhador mais qualificado, com uma renda mais alta e, portanto, com uma perspectiva de futuro melhor? Sim, o trabalho do SENAC é espetacular, a gente tem ótimos casos, né, e casos de sucesso assim, transformadores. Toda a escola de formação, por exemplo, de amparo a turismo, né, com restaurantes escolas, hotéis escolas, a gente consegue melhorar a situação, mas o problema é, o profissional que chega no tipo de curso que o Sistema S oferece, né, que o SENAC oferece, é um profissional adulto, ou quase adulto. E ele vem com uma série de deficiências fundamentais. Se essa qualidade, e aí o treinamento que ele for ter, obviamente gera um profissional menos produtivo do que poderia ser, se ele tivesse uma capacidade de lidar com a língua portuguesa mais aprimorada e operações básicas da matemática, por exemplo. Com certeza isso é um problema grave de lacunas iniciais. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, aqui no BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a situação do setor que mais emprega no Brasil, o setor de comércio e serviços. Estamos aqui com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Felipe, falando um pouco agora sobre a situação, voltando a falar um pouco do setor do turismo. A gente sabe que é um setor com baixa produtividade, é um setor que tem sérios problemas. Temos poucos hotéis até no Brasil, né? Pouca oferta turística, mesmo se é um país maravilhoso, com uma potencialidade gigantesca. E temos também um setor que é estagnado em termos de número de turistas por ano e também o gasto médio do turista. No ano passado tivemos um número recorde de turistas, 6 milhões mais ou menos de pessoas, mas não é muito distante dos 5 milhões que foram as últimas décadas, né? Sobe mais gente na Torre Eiffel todos os anos do que entram pessoas em território brasileiro. E basicamente metade, um terço, metade são argentinos, por sinal. Como está o setor de turismo hoje? Qual que é a perspectiva que vocês têm para os próximos anos e como o governo deveria atuar para impulsionar o turismo, melhorar, e por que não vem tanta gente visitar o Brasil, na opinião de vocês? O turismo ele é uma chave para o crescimento brasileiro. O turismo consegue resolver problemas estruturais históricos como desigualdade, pobreza regional, né, esse gap que a gente tem de desenvolvimento para o Nordeste, por exemplo, para o Sudeste.
o turismo tem uma vocação natural para resolver esse problema. O problema é que a gente não quer optar pelo caminho óbvio, que seria aproveitar todas as potencialidades naturais do Brasil. E para o turismo dar certo, o governo precisa fazer só o básico. Você não precisa de uma política ultra articulada para, igual você tem política industrial e etc., para o turismo deslanchar, porque o turismo já vem crescendo muito ano após ano. Então, o que a gente precisa? De uma infraestrutura melhor, rodovias, portos, aeroportos, precisa de uma malha aérea mais competitiva, preços menores, a gente precisa de segurança urbana. Hoje, um dos principais detratores do turismo é a criminalidade, porque o turista estrangeiro, e o nacional também, ele tem poucas horas úteis de aproveitamento nas cidades, porque ele fica com medo. Você pega, por exemplo, em cidades caracterizadas, Rio de Janeiro, no Nordeste, Salvador, etc. São cidades que poderiam funcionar 24 horas por dia. Mas, às vezes, por uma questão de criminalidade ou por notícias muito extremas, de um evento de criminalidade, o turista ele não fica na rua depois de certo horário. Então, isso diminui o horário útil de faturamento dessas empresas. A infraestrutura básica, como saneamento, é outro fator muito importante, porque gera poluição de águas, de praias, rios, lixo nas ruas. Então, é só fazer o básico que o turismo poderia deslanchar muito mais que já vem. E segundo as nossas estimativas, esse ambiente de negócios ruim do turismo faz com que a gente deixe de faturar só dos turistas estrangeiros 2,9 bilhões de dólares por ano. Esse é o tamanho da ineficiência, do dinheiro que fica na mesa por a gente não entregar um país com condições semelhantes à da OCDE, da França, da Espanha, em termos de sociedade, porque o turismo conseguiria deslanchar nisso. Mas qual que é o problema do governo, desse ou de outros governos, em tentar melhorar essa situação? Tem um preconceito, eles não entendem a importância, eles acham que o turismo é um setor marginal. Por que o Brasil, sabendo que esses dados são constantes, não consegue, nem os governos estaduais conseguem incentivar esse tipo de mudanças? Qual que é o problema ideológico? Por que isso não acontece? Na minha visão é ideológico. Faz 80 anos que a gente aposta no desenvolvimento industrial. A gente quer ter um país industrial com 80% do PIB da indústria. Isso nem faz mais sentido hoje, dado o tamanho e as potencialidades que a gente tem. Mas dado esse foco de tentar apostar na mesma fórmula desde 1955, a gente deixa de lado potencialidades que são óbvias no nosso país. Uma delas é o turismo. E às vezes é menos glamuroso, às vezes você chegar e falar assim, eu vou desenvolver o país via o turismo. Só que você olha, por exemplo, em qualificação profissional, o turismo muda a vida das pessoas, porque você chega num restaurante, você tem garçom que fala 2, 3, 4 línguas. E a média brasileira, ela é muito abaixo disso. Então você vê transformações em termos de produtividade, de qualificação daquele capital humano, que são presentes só no turismo. É só em hotel e restaurante de áreas turísticas que você tem pessoas extremamente articuladas, com ótimas habilidades de experiência do usuário, que fala 2, 3 idiomas fluentes. Então, isso você não tem em outros lugares do país. Claro, claro. Agora, outro ponto importante que impacta, voltando um pouco a falar da questão tributária, outro fator que vai impactar, na verdade, é a reforma tributária. Teremos uma reforma que vai iniciar a partir do ano que vem, uma transição longa, vai demorar uma década, basicamente. Não sabemos ainda todos os detalhes, mas a reforma vai mudar o jeito que se paga imposto no Brasil. Na opinião de vocês, nos estudos que vocês têm na CNC, isso vai ser positivo, negativo para o setor? A criação do IVA, de 2 IVAs, o IVA dual no Brasil, vai aumentar a carga tributária e como que o setor de varejo, de serviços, de turismo vão ser impactados por essa mudança? A gente ainda não conseguiu fechar os cálculos do impacto efetivo da reforma tributária porque as regras do jogo ainda não terminaram de ser resolvidas. E esse é um ponto que a gente vem destacando muito, porque todas as análises que são feitas sobre o Brasil vai crescer X%, vai ser bom ou ruim, partem de muitas premissas. Mas, por exemplo, no primeiro capítulo da reforma que foi finalizada aqui no PLP 68, a gente não conseguiu definir qual é a alíquota efetiva que será aplicada do IVA. Então, a gente tem uma reforma, começa daqui 7 meses, que a gente não sabe qual é a alíquota. Qual é a certeza que a gente tem? Que a gente vai ter a maior alíquota de IVA do planeta. Então, essa é uma situação de início muito desconfortável. Toda a regra de repartição e organização dos recursos nos estados e municípios nem começou a ser discutida direito no Congresso Nacional. Então, começa no que vem, como que funciona a governança dessa parte arrecadatória e fiscal no Brasil. A gente também não sabe. Então, muito provavelmente, isso vai ser postergado. E isso vai gerando insegurança jurídica. Então, a gente tem uma reforma que ela tem algo muito bom, que é a simplificação, que isso realmente tem um peso em termos de eficiência,
Porém, a gente teve aumento da carga tributária sobre consumo e global, porque tirou de um lado e aumentou muito mais do outro. E a gente tem um cenário que ameaça a viabilidade econômico-financeira de estados e municípios, por toda essa dinâmica do comitê gestor, algo que ainda é estranho, que não terminou de ser resolvido. Então, a gente vê com muita preocupação essa má definição das regras do jogo. Lembrando, foi isso que gerou o caos lá na Constituição em 88. Quando a gente fez o capítulo tributário, tinha uma série de coisas a serem definidas, nunca foram definidas. O que aconteceu? Tudo sobe para o Supremo. Então, muito provável que a gente tenha o mesmo resultado, continuando do jeito que está, só que com um sistema muito mais caro. E aí isso tira a capacidade de crescimento do país. Pois é, porque a um certo ponto as empresas, todas as empresas, não só dos serviços, do varejo, terão que trabalhar com dois sistemas tributários. O sistema atual e, paralelamente, já o novo sistema. Na sua opinião, o serviço brasileiro está preparado para isso, já que 98% das empresas de varejo são pequenas ou microempresas? E quantas delas não sobreviverão a esse aumento da complexidade no final, pelo menos na fase transitória da reforma? Não está, o setor produtivo ainda não está pronto, nem perto disso, mas porque o governo também não está pronto. O split payment e todo o sistema que foi prometido ainda não está pronto. A Fazenda acabou de anunciar que vai demorar mais 1 ano para implementar o sistema básico que já deveria estar pronto, que ela não tem capacidade operacional e técnica para fazer no tempo que foi prometido. Então, assim, o sistema não existe. Então, a gente tem uma reforma que aí tem um ponto importante, que os benefícios dela começam a aparecer só de 10 anos para frente. Então, a gente tem 1 década de muito aumento da judicialização, muito provavelmente, porque a gente não sabe lidar com essa regra, principalmente regras que ainda não estão plenamente definidas. O setor produtivo ainda nem teve todas as regras do jogo para entender o que ele precisa se adaptar de fato, né? Então, a gente tem 10 anos de muita confusão e muita judicialização, com certeza, porque toda dúvida no setor produtivo vira um processo em algum lugar do judiciário. Pois é, a perspectiva não é exatamente entusiasmante. Última pergunta, teria 1 milhão de perguntas aqui, mas o tempo é tirano. No começo do governo Lula foi criado um programa chamado Desenrola, que era basicamente uma renegociação das dívidas com garantia pública. Os bancos, de fato, conseguiram transferir o risco para o poder público e, ao mesmo tempo, muitos brasileiros, milhões de brasileiros, deveriam ter sido beneficiados por tirar o nome da lista suja, né, nome sujo da praça. Isso impactou, de alguma forma, depois de 2 anos, basicamente, dessa reforma, né, impactou o setor de serviços de alguma forma? Como é que foi a mudança? Vocês sentiram aumento do faturamento, aumento do consumo ou não? O Desenrola quase não gerou aumento de faturamento, de atividade. A gente teve uma melhora muito pontual e marginal ali do endividamento no meio do programa, ali no meio de 2024. Porém, todos os outros fatores da economia levaram ao aumento do endividamento, piora das condições desse endividamento por juros e etc. E teve um ponto que pesou sobre o Desenrola, que acho que tem que ser avaliado com mais cuidado, que é o efeito pedagógico que a medida tem. Quando você incentiva o brasileiro a ser devedor, a ser inadimplente, não é ter uma dívida. Ter dívida não é ruim. Você compra casa, carro, bens, né? Os Estados Unidos crescem em cima de crédito, né? É o trampolim do sistema capitalista, é a dívida, é o crédito. Ser inadimplente é um problema. Mas quando você começa a dar muitos incentivos à inadimplência, isso é algo que tem um efeito pedagógico que destroça qualquer capacidade de crescimento sustentável do consumo, né? Então, acho que teve esse ponto muito negativo que pode ser ajustado numa nova versão. Vamos ver então o que vai acontecer nos próximos anos e com certeza fica aqui o convite para o Felipe voltar a falar conosco aqui no BMC Talks. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Felipe, foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Muito obrigado, Marco. Foi um prazer. Conta comigo e com toda a nossa estrutura lá da CNC. E muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Fique com a nossa programação aqui na BMC e mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.